Para quem ainda não me conhece, eu estou Clodoaldo Arruda e eu queria falar hoje, vou entrar no tema já, tá? A gente vai falar hoje sobre afeto. Acho que é um tema premente nessa época em que a gente está isolado, em que a gente está meio angustiado com o que tem enrolado. E eu separei aqui um filósofo que eu gosto muito e que fala muito sobre esse tema do afeto, que é um cara chamado Baruch Spinoza, que é um filósofo holandês do século XVII. Ele pertence à ala racionalista da filosofia, né, é da filosofia moderna, e ele é muito chegado, é um contemporâneo do Leibniz e do Descartes. Muito bem. A gente está nessa questão da modernidade, e na modernidade a gente prioriza muito a racionalidade, a exatidão e a precisão, né? Tudo tem dia, tudo tem horário e tal. E a gente está meio nessas paranoias. Isso faz com que, às vezes, a gente esqueça o quanto o afeto é fundamental. Mas aí, o que é o afeto, né? Em geral, quando a gente fala em afeto, a gente lembra do carinho, do abraço, de uma declaração de amor, da amizade, de um sinal de positividade e tal. Esse conceito até é correto, mas ele não é completo, ok? Para Spinoza, o ser humano é um animal afetivo. Então, para além da racionalidade, ele precisa dessa afetividade. Vamos lá. A palavra afeto vem do verbo afetar. Então é esse o ponto. É aí que a gente vai começar a discutir. O que que te afeta? O que que mexe com você? O que que move? O que que move a sua alma? Para a gente perceber isso, a gente tem que ter um tempo de olhar para nós, olhar para dentro mesmo, né? Como tem uma exigência imposta pelo mundo atual, que tudo seja feito num prazo, tudo tem uma hora, e da forma mais exata possível, a gente não pode errar, porque a concorrência e tal, isso deixa a gente sem tempo de observar o que que nos afeta, tanto positiva quanto negativamente, tá? Então, a gente se expressa o tempo todo nas redes sociais e a gente emite opinião sobre tudo, mas a gente não pensa em nós, tá? Isso demanda tempo. Muito bem. Agora, em tese, a gente deveria ter tempo, tá? Ah, e isso vai resolver o quê? Olha, isso não vai resolver problema seu nenhum. Já digo de antemão. Isso não vai te resolver nenhum problema, tá? Mas vai te dar uma dimensão do que afeta ou não você. E isso é fundamental, porque compreender isso é um dos elementos que nos torna humanos. Então, a minha proposta é que a gente reflita agora sobre você, o que anda te afetando nessa quarentena, nessa pandemia. Essa angústia de estar no meio disso, preso em casa, se cuidando para não se infectar, torcendo por alguém que de repente você conhece e ficou doente, para que essa pessoa se restabeleça, porque ela, né, atravessa esse momento de boa. As notícias, quando a gente liga o noticiário, também não são animadoras, não estamos num bom momento, né? Então, a minha proposta é para a gente olhar um pouco para nós, tá? Então, a minha proposta é que você olhe para dentro de você, para que você entenda o que te afeta. Eu vou tentar ajudar daqui, ok? Muito bem. Segundo Spinoza, existem dois tipos de afeto: os ativos e os passivos. Os afetos passivos são afetos que são reativos. É aquilo que você sente, mas você sente como reação. Elas ocorrem, são contra coisas que ocorrem por fator externo, além da sua vontade. Elas simplesmente acontecem. Então, tem a ver com atos fora que te afetam, que vão de fora para dentro. É aquilo que gera alegria, que gera tristeza, raiva, euforia, rancor, tesão, não importa. Ok? Ok. Esses afetos passivos, que tem essa questão da externidade, esses afetos podem ser positivos ou podem ser negativos, tá? Os afetos passivos positivos são os que aumentam a sua capacidade de agir. Por exemplo,
A alegria de eu estar aqui no sarau, por exemplo, algo que me põe para cima, e eu fiquei o dia inteiro empolgado com a ideia, e fui mexer aqui na minha fala de hoje, e fiquei acompanhando aí os poetas falando, o Rony trocando ideia e lançando livro, e o Betinho, e o Dani, enfim. Fiquei assistindo o Costela falar da Nação Zumbi, que é uma banda que eu gosto. Tudo isso me gera um afeto positivo. Me dá mais vontade de continuar aqui trocando essa ideia com vocês e de ouvir as pessoas. Então, eu usei o sarau aqui para a gente ilustrar o que é um afeto passivo positivo. Ok? Ok. Os negativos são aqueles que diminuem a sua capacidade de agir. Aqueles que tiram a sua potência, tiram a sua energia. Então, eles te deixam paralisado, te deixam impotente, sem criatividade, sem inspiração. Isso acontece porque esse tipo de afeto tira a nossa força de existir. O ser afetado por esses afetos, ele se diminui, ele se encolhe, ok? Então, por exemplo, se encontrar com uma pessoa que é desagradável, se você se fere com um objeto cortante, se você fica doente, enfim, todas essas relações, todas essas coisas causam em você um sentimento que te afasta da realidade, te afasta de você mesmo, isso te limita, te constrange, e você acaba se fechando para o mundo, ok? Então, esse é o tipo de afeto que é o passivo negativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você tenha aí um ou outro pensamento, uma ou outra tristeza. A gente não tem que estar alegre o tempo todo. E nem estar triste o tempo todo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fatores externos que vêm de fora, né? E te deixam num estado de espírito que não é muito legal, ou que é muito legal, tá? No caso dos positivos e dos negativos. Vamos falar dos afetos ativos. Os afetos ativos são aqueles que você mesmo se proporciona. Ele indifere e independe de fatores externos, tá? Como nenhum ser humano é programado para causar mal a si mesmo, a gente conclui que os afetos ativos são sempre positivos e são sempre alegres. E eles aumentam a nossa potência de agir. Esse afeto acontece quando a gente encontra um corpo que combina com o nosso, um ato que combina com a gente. E ele possui propriedades que se compõem com as nossas, que nos completam de alguma forma. Então é o corpo da pessoa amada, o abraço de um amigo, a água fresca quando a gente está com sede, uma boa comida quando a gente está com fome, a música que a gente ouve quando ela chega aos nossos ouvidos. Então, Spinoza chama tudo isso de o bom encontro. E os bons encontros são sempre um momento onde a gente se torna mais próximo do mundo e de nós mesmos, ampliando a nossa capacidade de afetar e de ser afetado, de dar afeto e de receber afeto. Uma coisa que é importante aqui, para a gente entender. Quando eu digo que nenhum ser humano é programado para fazer mal a si mesmo, eu falo de uma programação da natureza, do instinto de sobrevivência humana. A gente nasce com ele, tá? Então, quando a gente comete um ato contra a gente mesmo, qualquer que seja, quando a gente está consciente de que aquilo que a gente está fazendo ou está prestes a fazer vai causar algum mal na gente mesmo, e aí eu estou falando do uso excessivo de alguma substância, seja droga ou seja álcool, e até o caso extremo de uma tentativa de suicídio, essas tentativas ou esse ato de infligir mal a nós mesmos, eles não são naturais e eles não podem ser chamados de afetivos ativos, ok? Por quê? Porque sempre o que nos causa a angústia a ponto de cometermos esse ato, ele é sempre externo. É sempre algo passivo, negativo, que eu expliquei anteriormente, que nos acomete, que nos acontece, e aí, em algum período, em algum momento, por algum motivo, da forma como esse passivo negativo nos atingiu, isso nos leva a um estado tal em que nós acabamos por nos infligir algum tipo de sentimento, ok? Mas o gatilho é sempre externo. Não existe um gatilho interno para que alguém faça isso consigo mesmo. É isso que Spinoza explica, tá? Muito bem.
Então, eu expliquei o que é o afeto ativo, o que é o afeto passivo. Além desses dois, tem um terceiro afeto, que é um. Não seria um meio termo, mas ele é distinto dos outros dois, que se chama alegria passiva. Na alegria passiva, a gente tem um sentimento que ele é fruto de uma confusão momentânea, né, que põe em xeque até o nosso senso moral e ético. Tá? Por que ele põe em xeque o nosso senso moral e ético? Porque essa alegria não é genuína, essa alegria passiva. Quando é que a gente sente ela? Por exemplo, quando a gente quer reagir a algo que nos viola ou algo que nos agride de alguma forma. Então, a alegria passiva, ela sempre acontece, por exemplo, num ato de vingança, ou mesmo quando você não age de forma a prejudicar alguém, mas algo acontece e você fica sabendo que algo aconteceu com alguém de quem você não gosta, com algum rival seu, ou alguém que te desagradou em algum momento. Então você sente um prazer e uma alegria pela dor alheia. Mesmo que essa dor seja desse alheio de quem você não gosta, essa alegria, segundo Spinoza, ela é falsa e ela vai te levar a um sentimento negativo em algum momento mais tarde. É aquilo que se diz no dito popular, né? O rancor é um veneno que a gente é que bebe e quer que o outro morra. Isso não vai acontecer, ok? Muito bem. Agora vamos para o momento final aí da reflexão. Eu quero que vocês entendam. Vocês entendem que esses conceitos são perfeitamente aplicáveis nas nossas relações interpessoais? No dia a dia, elas acontecem o tempo todo, várias vezes ao dia? Muito bem. E isso é transformador, porque se a gente compreender, por exemplo, um afeto passivo negativo como a tristeza, por exemplo, a própria compreensão dela já é em si um afeto ativo, já é positivo, porque que você mesmo se proporcionou, porque se você sabe qual é a causa do que te causa tristeza, você já venceu essa tristeza. A tristeza ela se cerca daquilo que a gente não compreende. Se você entende a motivação e sabe lidar com a motivação, você não se entristece mais, ou em tese, você não se entristece por tanto tempo. Às vezes a nossa angústia é não saber o que nos angustia e nem o porquê. Então o que Spinoza propõe é que a gente entre para dentro de nós mesmos e que a gente saiba compreender o que é que a gente tem e por que é que tem. É o que ele chama de conhecer pelas causas. Isso quer dizer o seguinte, a gente saber a causa de determinados afetos, positivos ou negativos, mas os negativos em especial, para que a gente se livre deles. O porquê daquele sentimento. Por que o acontecimento X ou Y te afeta daquela forma? Qual é a dinâmica que está produzindo aquele estado de espírito em você? É mais ou menos aquela regra, a primeira regra de Sócrates, né? Aquela regra socrática. Conhece-te a ti mesmo. Assim que você souber mais sobre você, você começa a entender quais são as dinâmicas que te trazem afetos negativos. E aí, se você souber como é que essa dinâmica funciona, você começa a saber evitá-los. E quando eles se instalam, você começa a aprender a combatê-los. Então, eu queria deixar aqui a proposta dessa reflexão, né, sobre o afeto, não só aquele que a gente dá e aquele que a gente recebe, mas aquele que nos afeta, a gente trabalha e a gente sabe como retribuir os positivos e trabalhar e se livrar dos negativos, porque ninguém merece, né?